Se liberte das capas. Hoje é o tema esse. Se liberte das capas. Amém? Se você tem sua Bíblia ou no seu celular, você pode acompanhar comigo no livro de Marcos, capítulo 10 e verso 46. Fala sobre o cego Bartimeu. Você vai ver que você já conhece texto, que você já sabe, já viu, já leu, já ouviu várias pregações sobre ele, mas o que eu quero trazer para você hoje é uma palavra renovada sobre isso. Amém? Diz assim, no Marcos 10, 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. No 50. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu volte a ver. No 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Uau, que palavra. Sabe que nós observamos esse texto e nós vemos aqui um homem que sabia quem era, sabia da sua vida, sabia da sua história, conhecia a sua história. Se você for procurar ou você for pesquisar sobre Timeu, Bartimeu são duas palavras, Bartimeu, filho de Timeu. A palavra dele, o nome desse jovem, desse homem, de repente nem era Bartimeu, mas colocaram para que ele carregasse o nome do seu pai. Se você for procurar na Bíblia, você não encontra, mas você vai encontrar alguns historiadores falando e as possibilidades do que pode ter acontecido com esse homem, com esse cego. Uma das possibilidades é que Timeu era um soldado de alta patente, um general, um coronel dentro do exército, e ele, chegando no seu tempo de aposentadoria, foi ser comerciante, mas como ele tinha bastante dinheiro, bastante riqueza, ele então tem um grande comércio, mas o que acontece é que ele começa a ser ativista e começa a ser daqueles que vão para as ruas e falam. Os soldados romanos, observando que ele era um desses homens que agitavam a cidade, vão, matam Timeu e colocam uma capa sobre Bartimeu, agora então filho de Timeu, para que ele carregasse a vergonha da família. Então furam os olhos dele e jogam ele a mendigar. Então tudo aquilo que ele tinha, ele já não podia mais usufruir, porque agora ele era uma pessoa que tinha uma deficiência, e todo deficiente carregava sobre ele uma capa que autorizava ele para que ele pudesse pedir esmolas. Essa era a história desse homem que estava jogado à beira do caminho. O que nós observamos é que ele sabia quem ele era, ele sabia das riquezas que o seu pai tinha, ele conhecia e lembrava de toda a sua história. Então aquela situação para ele era uma situação momentânea, porque quando ele encontra, ele ouve que Jesus está passando, ele sabe de todas as histórias que haviam contado sobre Jesus, a multidão estava caminhando e os milagres iam acontecendo, porque eu não consigo acreditar que onde Jesus está passando os milagres não aconteçam. Acontece agora na sua casa. Se você acreditar, Jesus está passando aí, Ele está curando você, está transformando a sua vida, está trazendo paz para a sua casa, amém? Quando nós abrimos a nossa live ou nós vemos nos cultos, Jesus está passando neste lugar. O que nós conseguimos entender é que aonde Jesus está, os milagres acontecem. E nós entendemos que Jesus faz os milagres, Ele é portador de curas e milagres, então nós não podemos ficar quietos e calados. Você consegue entender isso? Quando Timeu ele entende, ele não aceita aquela situação, ele está numa situação de mendigar, ele está numa situação onde ele está colocado ali para mendigar. Colocaram sobre ele uma capa, aquela capa não era dele, colocaram sobre ele, autorizaram ele a pedir esmolas. Quantas vezes você tem pedido esmolas, mesmo sem capas?
ou as capas que colocaram sobre você, como eu falei no começo, ativaram a você a se sentir um pobre coitado, um miserável, alguém que não tem valor, que nunca vai conseguir, alguém que quando recebe um elogio não consegue aceitar esse elogio, ou que quando recebe algum presente se acha indigno de receber aquele presente. Você consegue imaginar isso? Você consegue se colocar dentro dessa situação? Sabe, quando as pessoas, nós vamos crescendo, palavras que parece que não machucam, ou palavras que parece que são inofensivas, são lançadas, ou nós lançamos sobre pessoas, e essas palavras ficam cravadas e gravadas no nosso coração, e essas palavras, se elas não forem curadas, ou arrancadas de dentro do nosso coração com raiz e tudo, que Jesus venha fazer esse processo, que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar na tua mente, no teu coração e arrancar essas palavras. Então, o processo que se vai daí para frente é que você acostuma a estar num lugar de mendigar, você costuma estar num lugar onde você acha que não tem acesso a Jesus, que Jesus é inacessível, que Deus não tem tempo para perder com você, sabe? As palavras que liberaram sobre a tua vida determinam muitas vezes o teu futuro. Quando esse homem ele começa a ver que Jesus está passando, a atitude dele começa a clamar e começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estão perto dele, as pessoas que estão na volta dizem: não incomode o mestre, pare de incomodar. A situação dele era: eu não aceito a minha situação, o que eu estou vivendo hoje, eu não aceito, eu não quero mais isso sobre mim, eu não quero mais isso para mim. Então ele começa a clamar, e não importa quem está na volta, não importa quem está do lado, ele não quer mais aquela capa. E então ele começa a dizer para Jesus: eu preciso ser curado. E quando Jesus para e manda que chamem ele e dizem: olha, venha ter encontro com o mestre. Jesus então pergunta: o que queres que eu te faça? E ele: eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. E ele voltou a ver. A Bíblia diz agora que ele começa a seguir Jesus. Mas eu fico imaginando a cena, porque ele estava numa situação de mendigo, ele tinha sido arrancado, havia sido colocado o nome de Bartimeu, ou filho de Timeu. Todas as pessoas que passavam por ele sabiam: esse é o filho de Timeu, aquele anarquista, aquele revolucionário, aquela pessoa que incomodava a cidade, que tentava fazer coisas erradas. Era esse, Bartimeu. Agora Jesus devolve as vistas para ele, e ele sai daquele lugar e começa a seguir a Jesus. Você consegue entender que as bênçãos muitas vezes estão relacionadas ao que eu faço para alcançá-las, do que simplesmente do que está por acontecer? Jesus ele não te fez para ser um derrotado. Jesus não te fez para ser alguém que fique à margem da sociedade. Eu muitas vezes falo para as pessoas nos evangelismos que nós temos, nos cultos que nós fazíamos nas praças, era que quando você estiver lá na tua faculdade, ou lá no teu setor dentro da tua empresa, ou quando você estiver lá no colégio, ou quando você estiver mesmo na padaria, ou quando você estiver lá no hospital, você não vai conseguir dizer: pastor, para tudo e vem para cá agora. Você não consegue dizer: pastor, preciso que você aqui na minha sala de aula. Você não vai conseguir. Você entende isso? Que o acesso ao Pai, o acesso a Deus, o acesso a Jesus está perto de você, que você pode clamar, você tem a liberdade de chamar o Senhor Jesus e dizer que você quer a bênção, porque você se sente merecedor. O que eu estou dizendo para você é: deixe essa capa, tire essa capa de cima de você e entenda que você merece ser amado por Jesus, porque quando Ele morre na cruz, Ele entrega a sua vida por você. Ele entregou a sua vida por nós e Ele nos compra. Agora somos filhos, não mais servos. Agora somos amados e somos cuidados por Ele. Você consegue entender que há uma transação, há um negócio, não há mais um jugo de pecado, não há mais um jugo de demônios dizendo para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não há mais amarras do inimigo, não há mais palavras que te prendam, não há mais um inferno que possa se levantar contra você, dizendo o que você vai conseguir fazer, o que você pode fazer.
Eu costumo dizer que não importa quantos anos você tenha, você pode conquistar o que você quer. Você ainda pode. Outro dia, os testemunhos dos irmãos era que o irmão Ivo, ele dizendo que ele e a sua esposa voltaram a estudar. Eu não lembro a idade deles, mas eles voltaram a estudar. Eles estão fazendo um curso por a distância, na internet, os dois voltaram a estudar. Achei lindo aquilo. Você consegue entender que muitas vezes nós é que nos prendemos, nós ficamos ali naquele lugar porque nós achamos que nós só merecemos estar ali mendigando e só é aquilo ali que nos basta. Sabe, o outro texto fala de Mefibosete, um homem que era filho, que era herdeiro de um reinado, que ele foi levado quando ainda tinha 5 anos e quando a sua babá, ela entende que estão invadindo o castelo para matar a toda a família, ela pega aquele menino nos seus braços e sai correndo. Naquela ânsia de correr e de fugir daquele lugar, ela derruba esse menino e ele quebra suas pernas. Então ele fica aleijado, ele fica mocho das suas perninhas. Levam ele para um lugar que se chama Lodebar. Aquele lugar era um lugar sem pasto, sem vida, sem nada. Era um lugar isolado, um lugar de esquecimento. Davi um dia está lá no seu castelo, está lá no seu reino, e ele lembra do juramento que ele fez à casa de Saul, à família de Saul. Ele faz a Jonathan, que enquanto um dos dois vivesse, eles cuidariam da sua descendência. Então eles chamam o último homem que cuidava, que era empregado da casa do rei, chamava Ziba. E ele pergunta, não tem mais ninguém da descendência de Saul que eu possa honrar, que eu possa cuidar? E ele diz, lembro, tem um que se chama Mefibosete, ele está em Lodebar. Então vão lá e busquem ele e tragam ele até a minha presença. Eu disse isso no culto, eu fiquei imaginando a cena de quando a cavalaria real começa a ir até aquele lugar. As pessoas atrás de suas casas humildes ou atrás de onde for, elas começam a ficar assustadas, porque o que elas veem é uma carruagem real que está entrando naquele lugar para buscar alguém. Mas o medo era que não fossem buscar, mas que fossem capturar ou prender alguém que estava ali escondido. O que acontece é que havia uma promessa e aquele rei estava cumprindo essa promessa. Ele vai lá e busca esse homem e traz ele para o castelo. Lembra que Bartimeu, o que ele faz é querer sair da situação. Ele não aguentava a capa que estava sobre ele. Observe agora, Mefibosete, o que ele faz é chegar na frente do rei. E quando o rei diz para ele, eu vou te tratar como um filho, você vai comer na mesa comigo todos os dias a partir de hoje, toda a tua descendência, todos eles vão viver, e eu vou devolver aquilo que era do seu pai, do que era do seu avô, vai ser tudo teu, os campos, todos os empregados, tudo aquilo é teu. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele diz para Davi, olha, eu não passo de um cachorro morto, como é que você pode me amar se eu sou qualquer coisa? Você consegue entender que havia um destino, um reinado, uma herança, uma hierarquia estava sobre a vida dele, havia uma unção, ele estava numa linha de unção, de reinado, mas o que ele faz é vestir a capa que o outro não queria, ele coloca uma capa de coitadinho, de triste, de miserável, e diz para o rei, olha, eu não mereço, eu não passo de um cachorro morto. Tire essa capa nessa noite. Eu quero incomodar que o Espírito Santo entre dentro da tua vida, no teu coração, dentro dessa sala, do teu quarto, onde você estiver assistindo essa live. Eu não sei se você está assistindo agora na segunda-feira, mas aonde você estiver, em que momento que você estiver da semana que você esteja assistindo, mas que você seja tocado pelo Espírito Santo para que essa capa, que foram palavras lançadas sobre a tua vida, elas sejam retiradas, que você se levante e você comece a clamar, até que você entenda que Jesus ouviu o teu clamor e Ele comece a derramar sobre a tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu.
Davi, ele lembra do tratado que ele fez com a descendência de Saul, e ele manda buscar. Eu quero te dizer, existe um Deus que não esqueceu do tratado que ele fez contigo, que ele fez com Jesus na cruz. Há um tratado de sangue, e esse sangue foi vertido por mim e por você. Então receba onde você está o pacto de Jesus, a aliança do sangue que ele fez com você. Não há, meu irmão, não há palavra mais poderosa para ser liberada sobre a sua vida. Não há palavra de um tio, de uma mãe, de um pai. Não há nada que possa ter acontecido na tua vida que possa determinar o teu futuro, se não for as palavras que Jesus diz, que você é mais que vencedor. Não há situação de abuso na tua vida, não há situação de abandono, não há situação de agressão, nada que você possa ter passado determina o teu futuro. Eu costumo dizer que as coisas que te fizeram passar vergonha, que as coisas que fizeram você ser envergonhado, ou você envergonhou a tua família, essas coisas vão servir de honra. Porque quando Jesus pega você, ele te transforma. Saulo, ele era um caçador de cristãos. Ele queria caçar todos os cristãos que ele visse. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado em Paulo. E agora ele é um dos maiores escritores da palavra. Os evangelhos, as maiores escritas, foram feitas por ele. Então eu queria realmente te convidar. Eu queria que você orasse junto comigo, e que todas as palavras que foram colocadas no teu coração, que foram colocadas na tua mente, elas possam ser tiradas pelo poder do Espírito Santo. Não deixe nunca que nada, nenhuma capa seja colocada por você. Você é uma princesa, você é um príncipe, você é um rei, você é um sacerdote. Na tua casa, quem determina o teu futuro é você, porque Deus trouxe autoridade sobre a tua vida. Nós somos um grupo de missões, nós somos um grupo de missões urbanas, nós falamos do Evangelho, e esse Evangelho traz paz, ele traz cura, ele traz libertação, ele está trazendo salvação para você. Aí onde você estiver, eu queria que você fechasse seus olhos, se você pode, ou se você pudesse apenas parar um pouquinho. E eu quero orar junto com você, para que o Espírito Santo entre dentro da tua casa, e que ele ache liberdade. Irmão, de verdade, aquele homem, aquele cego, o Bartimeu, ele não aceitou a situação. Ele estava revoltado com a situação. Ele se levantou e começou a clamar. Então, clame. Então, se levante. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te pedir que aonde estiver uma pessoa precisando tirar esta capa, palavras que foram liberadas, que colocaram bloqueios na vida dela, ela até hoje acha que o que ela tem é o máximo que ela vai conseguir, esse emprego é o máximo que ela vai alcançar, ela não vai mudar, ela não vai prosperar, ela não vai adiante, ela já se acha velha, ela se acha em tempo adiantado. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, mostra agora, invade esta casa, esse coração, essa mente, transforma, limpa, tira todas essas palavras que agrediram, que machucaram, essas palavras que deram destino, que nessa noite o destino que possa ser traçado por ti, através do teu Espírito Santo, que essas pessoas possam ser curadas. Eu libero cura agora em nome de Jesus, eu libero cura sobre vidas agora nesse momento, eu libero cura sobre pessoas que estão angustiadas, estão tristes, depressivas, que não conseguem se ver num futuro melhor, que não se conseguem ver num casamento abençoado, que não conseguem se ver terminando um curso, que não conseguem se ver fazendo nada, porque as palavras que liberaram sobre ela foram uma capa e que apenas disseram: ei, fique aqui e você pode esmolar aqui, tudo que cair da nossa mesa você pode comer. Pai,
Mostra que existe um banquete e que nós somos convidados a estar nesse banquete contigo. Mostra, Pai, que nós somos teus filhos e merecedores de estar contigo nessa mesa, de poder comer o melhor do que tu nos proporciona, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço a Deus e eu te agradeço. Amém. Fica com esse louvor. Você que foi tocado através dessa palavra, coloque aí nos comentários. Você que quer voltar para Jesus, você não aguenta mais essa capa, você pode deixar nos comentários aí, você pode mandar um direct. Eu creio que no começo ali da live está o número de celular que você pode entrar em contato com a gente. Nós temos pastores aqui na Devales que você pode chamar e nós vamos entrar em contato, nós vamos estar orando com você, estamos liberando palavras sobre a tua vida em nome de Jesus. Minha vida em ti